a Terceira Guerra Mundial. Bom, já temos vários países, né? Ninguém esperava por uma guerra, mas sim, aconteceu. A Rússia começa a pegar esses países daí, e aí os países europeus já ficam putos. E aí a Rússia vira uma potência mundial, pegando até a China. E nenhum desses países gostou. Então a Alemanha, a comando do irmão de Hitler, suposto irmão de Hitler, declara guerra à Rússia, pegando um de seus territórios conquistados. A Rússia não gostou nada disso. E aí o que acontece? Eles começam a pegar territórios da Alemanha. A Alemanha ficou muito pistola e pega de novo. E aí domina a Alemanha, empurrando a Alemanha para Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. A Alemanha não gostou nada disso e decidiu que ia fazer sua vingança em breve. E a Alemanha, o que ela fez? Começa a dominar a França e a Itália, Vaticano e San Marino também, Mônaco, Andorra, e começou até pegar até Portugal. Bom, o Brasil não queria se envolver em conflitos, mas o Brasil declara guerra à Argentina, fazendo assim Brasil, Uruguai e Argentina, e pega o Paraguai e a Bolívia só de brincas. O Brasil já fica gigante. E o que eles fizeram? O Chile e o Peru se unificam. E mais o Equador. Colômbia e Venezuela também se unificam, mas as duas Guianas, certo? De menos a última, que era da Alemanha. Bom, a América do Sul ficou meio conflita, né? E os Estados Unidos declarou guerra máxima. Bom, os Estados Unidos não queriam se envolver em conflitos, mas pegou o Canadá, o México, dominando praticamente todo o Caribe. Bom, os Estados Unidos dominou todo o Caribe, certo? Dominou Cuba, dominou tudo. Os Estados Unidos estava todo ricão da vida, né? Pegando essas ilhazinhas aí também, perto da América do Sul. E os países se sentindo ameaçados para as duas potências, que eram Rússia e Estados Unidos. A Rússia resolve mudar de lado e vira a União Soviética, voltando a ser a União Soviética. A Índia conquista Vietnã, esses países aí do fundinho, e vira a Índia Sultanate, conquistando muitos territórios. O Japão não queria mais se envolver em conflitos, né? Mas é o único que tinha, né? Japão pega Coreia do Sul, Coreia do Norte, pega esses países daí, né? Que eram parte da Índia. A Índia ficou pistola, mas só que a Índia respeita o Japão. O Japão, quando que o Japão tá bravo? Né? O Japão já conquistou bastante território, né? Bastante território, e virou uma ameaça para a Austrália, certo? Já países como a Alemanha se separaram, digamos assim, a Alemanha se rendeu. E aí a França fica com o Reino Unido e Irlanda. Aí fica uma unificação meio doida, digamos assim, né? E aí outros países já entraram em conflitos, causando a Terceira Guerra Mundial. A guerra estava meio desandadora, né? Porque na África várias colônias pararam de ser países para virar colônias, certo? Até ilhas, todos se renderam à mão dele, a poderosa França. Bom, a França já tinha dominado praticamente toda a África, digamos assim, né? Dominando praticamente quase toda, né? Não toda. E aí a ONU decidiu entrar na parada. Como já viu que já estava acontecendo uma terceira guerra mundial, aí ela deixou em paz os países que se matem. É isso mesmo. ONU, filha da mãe. Aí a Arábia Saudita começa o modo hard, né?
começando a ter fronteira com a maior potência do mundo, dizem, não? Para umas é os Estados Unidos, para outras... lembrando, isso é um mar Cáspio, tá? Isso daqui não é país, não, tá? Desculpa por interromper o vídeo. Israel também se rende. Um monte de países se renderam à mão da poderosa Arábia Saudita, que estava já virando um país muito importante. Outros países também já começaram a desenvolver. Bom, na África a guerra acabava de começar. E um país chamado Reino Cáspio começou a dominar todo, mas tudo. Tudo está começando a dominar, incluso a África do Sul, que ficou lá de brincos. Aí casou uma treta entre França e o Reino Cáspio. Os Estados Unidos muda de lado e vira os Estados Unidos com esta potência. E aí dominou o Canadá, esse país, virando suas colônias. Tinha negociado com o Reino Cáspio. E aí formam este país aqui, que é o país internacional do Caribe. Isso mesmo, criaram um país chamado o Caribe. Bom, o Caribe começa tipo meio mal, né? Digamos assim que meio mal. É isso mesmo, meio mal. Começou muito, mas muito mal. É isso mesmo, começou mal. E aí eles começaram até que o Caribe começou a se desenvolver, dominando até o Brasil e virando o Caribe internacional. E bom, aí a guerra ficou um pouco tipo, vai ou não vai, ou vai ou não vai. Nem a Itália muda de lado e vira uma das suas colônias do Caribe. Bom, aí ficou meio uma trincheira, né? Já que a Rússia dominava praticamente tudo, né? E aí eles falavam, vamos ir contra o Caribe, né? Que já era os Estados Unidos, né? Mas só que aí se rendeu. Contra a Arábia Saudita e contra o Japão. Porque a Rússia, meu filho, vou te contar, a Rússia dominou praticamente toda a Europa. Olha o tamanho da Rússia. Olha aqui a União Soviética, né? Esqueci. Ainda dominando ilha. Uma ilha até perto da Índia, né? Esse país aí pequenininho, no meio, né? Bom, tive países que não souberam aproveitar, né? Que foi, no caso da França, né? Que esqueceu de colonizar isto. E aí a Arábia Saudita começa a perder território. Mas perdendo não pouco, mas muito de seus territórios começaram a se perder. E a Arábia Saudita oficialmente, tristemente, né, se rende. Isso mesmo, após a rendição, a Rússia, União Soviética, começa a invadir a Índia Subtanete. A Índia Subtanete não gosta nada disso. E eles já começaram a falar, a Rússia vai dominar todo mundo, Zé. Mas aí começou o plano Hart-Scrabble. O plano Hart-Scrabble era criar um país para dominar a Rússia. Entendeu, galera? Era todo esse o plano. E bom, o que eles fizeram? Eles fizeram uma nova unificação. Bom, o que eles fizeram? A Alemanha a Rússia começa a perder território, mas não pouco, e muito. E aí os países já estão ficando, a Rússia, na verdade só a Rússia, né, já tá ficando pistolaça da vida. Porque já tá perdendo território à mão de seu rival, que era a unificação franco-prussiana, vamos dizer assim, né, que teve a guerra franco-prussiana. E aí, quando a União Soviética percebeu que sua derrota estava garantida, né? Muito difícil que eles iam ganhar. Aí, meu amigo, a franco-prussiana dominou a Rússia, né? Que era um estado, né? E aí, a franco-prussiana virou uma potência, certo? Mas aí, o poderoso União Soviética, né?
renasce. E aí já começa dominando os países que tinham dominado a Franco-Prussiana. E aí teve uma fronteira que ficou meio estranha, né? Chamaram a fronteira das trincheiras, né? Que era entre Rússia e Franco-Prussiana. A Espanha resolveu entrar na guerra. Sim, a Espanha entrou na guerra e foi muito bem, né? Começou dominando a Franco-Prussiana, a Espanha, e aí começou dominando até a Itália, né? Que já estava se rendendo aos poucos, né? Aí a Espanha começou a chegar na fronteira das trincheiras, né? Que era o seguinte: a fronteira das trincheiras era meio estranha, porque olha aqui, tinha a fronteira Espanha, União Soviética e Franco-Prussiana. E aí a Franco-Prussiana aos poucos se rende, virando este país pequenininho que domina a Espanha. Mas aí renasce a poderosa, vingadora Franco-Prussiana, começando dominando os países mais tipo do norte, né? Digamos assim. E aí a fronteira das trincheiras volta a acontecer, mas mais bizarra ainda, né? Já que os espanhóis, aos poucos, já estavam meio putos, porque tinha dominado quase toda a Europa e sua vitória, sua derrota praticamente estava certa, né? E aí a França também foi dominada, né, pela Franco-Prussiana, a Suíça também deu um fim, né? E aí foi assim que aconteceu. A guerra na Europa já estava finalizando, né? Mas só que um país chamado começou a encarar a Arábia Saudita. Sim, vocês lembram da Arábia Saudita nessa guerra, certo? Ela começou a virar uma potência, tendo fronteira com a União Soviética, certo? Lógico, né? Mas também era da União Soviética, dominando ilhas e ilhas. E aí começou a invadir a Europa. Nenhum dos países gostou disso, né? Porque já tínhamos um país do Oriente Médio invadindo, né? E a África do Sul decidiu meio que ficar meio de fora, né? Dominando Madagascar, ficando de boaça. E aí os Estados Unidos, né, que tinha dominado boa parte, estava já perdendo seu território para a África do Sul. E a África do Sul estava fazendo tipo uma expansão de lado, né, dos lados, até cercar os Estados Unidos. E bom, os Estados Unidos ficam muito pistola, mas muito, né? Os Estados Unidos até que uma hora se rendeu para a África do Sul. E aí tivemos outro Tivemos outro país sendo criado na África, certo? Que aí, esse daqui que tinha virado um país, né? Que era o país ouro da África, já tava meio pistola, né? Porque já tava perdendo muito território. E aí começa outro país, mas simplesmente era o ouro africano do norte, e esse era o do sul. E aí a guerra na África acabou. E aí a guerra na América do Sul, principalmente, não parecia que não ia acabar nunca, Zé. O Brasil renasce e domina a Cisplatina. Bom, a Guiana ficou meio de fora, né? A Guiana não queria saber. E aí o Brasil coloniza países, né, da África, né? Que no caso era o ouro africano do sul, que começa a se render aos poucos. Até que uma hora eles se renderam, porque sua derrota estava certa. A União Soviética, após dominar muitas ilhas, a Índia subitamente renasce, isso mesmo. Só que não, perde território mais ainda, virando um território da poderosa União Soviética, que nunca se rendia. Para eles, a rendição era a maior vergonha. Bom, aí a China renasce, né? E aí a China deixa o Japão puto. Porque simplesmente o Japão já estava nas trincheiras da morte, né? Que eles chamam. E aí dominou a Índia, né? Virando a China em uma superpotência.
O mundo estava em uma grande crise, né? Ninguém mais aguentando. Todo mundo, parecia que todo mundo ia morrer, né? Ela causou até uma bomba nuclear que os Estados Unidos lançou em direção à União Soviética, que a pouco tempo depois vira a União Russa das Nações. Bom, a China já estava muito grande e a China se neutraliza, saindo da guerra. A União Soviética falaram que nunca ia sair desta guerra, até conseguir uma resposta certeira, né? É isso mesmo que falaram. Bom, o Brasil já estava meio tac, né? Dominando a Bolívia, o Paraguai, né? A Argentina incluso, né? E aí vários países começaram a falar, ué, o Brasil tá forte demais, né? É só que um golpe de Estado, né, galera? Aí, do nada, a União Soviética começa invadindo países, né, do Brasil. O Brasil não ficou nada feliz e só ficou com a Cisplatina. Mas tempo depois, a Cisplatina também foi pelo morro abaixo. E o Brasil ficou com fronteira com a União Soviética, né, que dominava depois uma Guiana e outra Guiana. A União Soviética estava forte demais. Os Estados Unidos estavam lá de boaça, né? Digamos assim, que estava de boaça. Não estava muito, assim, pistola, né? Mas queria mais, né? E aí começa dominando o Caribe, quase todo, né? Quase todo o Caribe foi a mão dos americanos. A guerra tava meio, terminando, tava no seu fim, né? Com vários países em TikTok, certo? O Reino Unido tava meio uma linguiça ou salsicha, porque não sabia se ia para a comunidade europeia com essa guerra, né? Ou se continuava assim na Europa, tá ligado? E aí a Espanha começa a dominar outra vez. A Espanha falou que nunca ia se render, certo? Parece que era verdade. Já dominando muitos territórios da Franco-Prussiana, que ficou meio encolhidinha entre a União Soviética e a Espanha. E a guerra estava em seu fim, com vários países em crises, né? E assim podia ficar. Mas tempo depois, um país novo, sim, um país novo. Olha, país novo, hein? Esse país queria dominar muito, mas muito mesmo. E aí a União Soviética ficou nesse tic-tac, né, que já não dominava tudo, né? E até que a União Soviética se rende. Mas só que a União Soviética volta a ser um país com um golpe de Estado, né? E aí esse país novo daí já estava se rendendo, né? Mas aí a União Soviética ficou com pena e deixa esse território aí. Só que não, dominou um pouquinho mais, né? Deixa esse território aí para um novo país. O mundo estava em uma grande crise, né? O Brasil, principalmente, era um dos países mais treteiros da guerra. Porque o Brasil começa a desenvolver sua primeira bomba nuclear em direção à União Soviética. Bom, o Brasil já tinha dominado boa parte, né? E aí a Espanha começa, isso mesmo, a Espanha que, como eu falei, ia ser uma grande potência, né? A Espanha começa a dominar, mas dominar pra caramba, tá ligado? Bom, a Espanha ela é um caso meio estranho, né? Porque a Espanha não queria, mas tinha que fazer, né? A mão da Franco-Prussiana. Você não ia falar que ia dominar toda a Espanha. E vocês não queriam. E bom, aí o Brasil já estava muito grande, né? E aí começa as colonizações de volta, certo? Para quem não sabe, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, todos os países que falam espanhol eram da Espanha, certo? Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, todos esses países voltaram a ser da Espanha. O mundo ficou em uma grande crise. Ninguém aguentava mais. Meu Deus, vamos morrer. E aí, morreu mesmo.
Panamá, esse país aí que estava meio ensolarado, né? Num país da guerra que tinha continuado, né? Já que o Reino Unido tem a Irlanda, né? No caso. Certo? E aí a Espanha começa a colonizar países do Caribe, que os Estados Unidos não gostou nada. Começou a ter fronteira com a Espanha. E o mundo estava em uma grande crise. Praticamente todos os países do mundo tinham entrado em guerra, menos a Austrália. Tempo depois declarou guerra a país. Isso mesmo, dominando ilhas. Isso assim pode ser valiosas para a Austrália, virando o reino da Austrália, né? Com 2 cangurus no meio. Bandeira esquisita, hein, meu? Caramba! Né? E aí todos os países entraram em guerra. Isso mesmo, todos os países estavam em guerra. E o mundo estava muito tretado, né? Principalmente União Soviética, Espanha, Franco-Prussiana e Estados Unidos. E os países da África, a África se dividiu. A África meio conflito de dizer, né? Já que a Austrália estava começando a colonizar lugares da África, certo? Até que eles formaram esse territóriozinho daí, né? Que no caso, essa ilha, a ilha mais disputada era esta ilha. Toda hora mudava de um lado, certo? E o Reino Unido decidiu dar um fim nessa parada, deixando a Austrália dominar facilmente suas colônias. E o mundo estava em uma grande crise. Até que um dia a União Soviética declarou mais guerra. A União Soviética já não aguentava mais. Eu quero matar todo mundo, tá? Beleza? E aí a União Soviética não tinha nada para fazer, né? Só começou a dominar. Eles não tiveram pena do novo país, que não durou nada, né? Só durou uns 2 aninhos por aí, né? Depois de 22 horas depois, a União Soviética ataca a Índia. Isso a China em superpotência, ficou meio preocupada, tá ligado? Porque a União Soviética estava tampando ela pelos todos os lados. E aí a Franco-Prussiana começa a sua rendição. Porque a Franco-Prussiana, né, que é a Alemanha, né, que seria a Alemanha, né, que aí a Alemanha, ela ficou no mando um mando meio esquisito, né? É que a União Soviética domina, o último pedaço vira uma potência mundial e lança uma bomba nuclear em Washington. Os Estados Unidos falou, o quê? Fuck? What the fuck? Maybe? What the fuck? Yo! Fuck! E aí, o Brasil vira colônia dos Estados Unidos. O Brasil não gostou nada disso, dominando até países que eram da Espanha. A Espanha falou, não mexe mais. Os Estados Unidos até aceitou, porque os Estados Unidos agora estavam com um plano maligno, né? Os Estados Unidos estavam dominando boa parte, né, da África, né? Até que nenhum país africano conseguiu, porque simplesmente só esse era um país, esses 2 daqui eram colônias dos Estados Unidos e da Austrália. O Brasil se sentia meio, quê? Né? Até que a Colômbia e a Espanha decidiu, para pegar isso, tava só de brincos, né? E aí o Brasil ajuda dominando a Cisplatina, né? Os Estados Unidos viram um país gigantão junto com a União Soviética. Bom, a União Soviética era maior, né? Digamos assim que era maior. E aí começa uma tretinha, né? Uma treta aí, já que os Estados Unidos estavam começando a dominar a União Soviética, né? Até que dominou boa parte, né? Mas não durou muito tempo, a felicidade. Só conseguiram dominar isso. Sou invencível. Que trouxa. Só que os Estados Unidos lançam uma bomba nuclear. Legal. Mas o Canadá, que era dos Estados Unidos por muito tempo, virou colônia da União Soviética.
o mundo estava em uma grande crise. Eles queriam até que chamasse o Lula para ser um novo presidente dos Estados Unidos. E sim, os Estados Unidos, Donald Trump foi assaltado, né? E aí os Estados Unidos se rendem. Os Estados Unidos deixou o Brasil que pudesse ficar com território. Yes! Yes! Mas deixasse o Lula livre. What the fuck? Eles até negociaram com a União Soviética para pode pegar território se o Brasil não deixar o Lula. E os Estados Unidos falaram, tá bom, o Lula é restaurado no Brasil. A União Soviética, queria ilhas, né? Ilhas eram importantes, para manter uma unificação, né? E aí pegou ilhas lá do Pacífico, né? Digamos assim. O mundo a guerra estava acabando aos poucos. Ainda faltava 4 anos para a guerra acabar. Todos felizes. Putz, mas 4 anos, 4 anos? Todo mundo chorando. Parecia que era alegria, né? Pois é. Mas virou tristeza no final. Bom, tivemos um novo país restaurado, né? Que era o reino da Venezuela. Que tinha fronteira, digamos assim, que o Brasil se rendeu na mão. E virou o reino da América do Sul. Ou seja, o reino da América do Sul, isso mesmo. Que você entendeu. O reino da América do Sul até invadiu um pouco das ilhas, né? Que ficavam lá. E eles, criaram o dia D, certo? O dia D, na Segunda Guerra Mundial, o dia D, quem sofreu mais foi o país que mais estava dominando. Ou seja, o país que mais ia sofrer agora, no caso, seria a União Soviética, certo? E sim, ela começou sofrendo já pela Índia Subtanete, antiga Índia Subtanete, né? Bom, a Rússia, eles, digamos assim, é impossível pegar a Rússia. Mas eles ficaram de boas com o território que estavam conseguindo. Aí a Rússia, União Soviética, começou a ficar pistola, né? Porque tinha mais território. Ou seja, virou a Índia Subtanate de volta, mas só que mais grande. Certo? A União Soviética falou que nunca ia se render e começou pegando o Reino Unido pra conta. Vida cruel, né, meu? Começou até pegando a Islândia, né? E esses territórios aí do Reino da Espanha. O Reino da Espanha não ficou nada feliz, certo? Que tinha dominado até a Itália. E a União Soviética ficou feliz. Yes! 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 E o Reino do Caribe volta, né? Já que os países saíram do Caribe. Tururu. Tururu. E aí virou o Reino do Caribe de volta. Os Estados Unidos estavam muito cansados, né, já que virou da União Soviética. E aí eles falam, nunca mais comigo! Nunca mais comigo! E aí começou a dominando mais país. E mais país. Dominando a Arábia, esse território pequeno, né? E aí virando Império Russo de volta, saindo da União Soviética. Ninguém quis isso, né? A União Soviética estava bem, né? Mas teve que aceitar. E há pouco tempo depois, pouco território da Índia Sultanate vira desse outro país, certo? A Espanha, que estava um país que sofreu muito, falando, ninguém sofre como eu! Dominando colônias de volta. Até do reino venezuelano. Eles falam dominando até o Brasil, virando a poderosa reino da Espanha. Bom, o reino da Espanha já estava satisfeito, se declara neutro. Ou seja,
nenhum país pode atacar. Se o país for atacado, o país pode parar de virar. Então declara neutro. E a União Soviética queria declarar neutro. Eles falaram o plano Hoxha-Matsu. O plano Hoxha-Matsu, acabei de tirar da minha cabeça, né? Era tipo dominar todo mundo. Todo mundo, quase todo mundo. Já que tinha dominado muita parte, né? E a Índia Sultanate também já estava em suas rendas, né? Porque a Índia Sultanate tinha virado isso. Tu tá pobre, meu. Tá ruim. Caramba. E aí a Índia Sultanate vira outra vez a Índia Sultanate, né? E aí a Índia Sultanate faz um plano. Quer dizer, é o plano da vida deles. O sonho dos caras é, tipo, conseguir dominar muita parte do mundo, tá ligado? Ser um país mais grande do mundo. Estava competindo, lógico. A União Soviética continuava sendo o maior país do mundo. Eles nunca se rendiam, até que dominou a China, né? Ou seja, tava num tic-tac esse mundo, certo? O que aconteceu foi simples. A União Soviética já não aguentava mais, começou a declarar guerra, né? Até que a Guerra Mundial acaba na América do Norte. Ou seja, os Estados Unidos iam virar da União Soviética. Yes! Não creio, um milagre. Isso mesmo, foi um milagre mesmo. Certo que a União Soviética já estava dominando o México. E aí, eles não podiam avançar mais, já que o Reino da Espanha, senão a ONU podia acabar com a União Soviética, tirando todos os países de volta. Yes! Tá, tô sendo irritante. Né? E aí eles formaram as Ilhas do Caribe. As Ilhas do Caribe que tratavam dessas 4 ilhas, né, perto do Reino Espanhol, que já tinha declarado neutralidade, já ia sair da guerra, né? Dominou até o Brasil, né? Mas teve uma coisa que, tipo, decepcionou a poderosa território, né? Porque, tipo, a União Soviética era muito forte. Ela tinha dominado metade do mundo. Isso. Olha que compara o mundo com a União Soviética. O resto do mundo, eu acho que a União Soviética é mais grande do que o resto do mundo. É maior, né? Desculpa, maior. É maior do que o resto do mundo, Zé. E eles não pararam, é isso mesmo. Eles viraram uma máquina mortífera. Ou seja, os caras nunca se rendiam, Zé. Até que os caras já estavam, tipo, enjoados. Tô enjoado, Zé. Tô enjoado. A União Soviética tinha dominado todo mundo. Mas eles não podiam dar um passo pra frente, certo? Porque até que o Reino Espanhol até que deixou, né? Mas só que tinha que ganhar mais território. Você pegou, né? Não vou chamar ONU, não. Foi declarar guerra a você. Pegaram até o Reino Unido. E aí, e esse monte de país? Como assim? E esse país aí também, até que, enfim, saíram da União Soviética. Não queriam ser da União Soviética. O Reino Espanhol já estava bem grande, né? Bom, a Europa ficou em grande crise, né? Porque os países estavam praticamente todos os países contra a União Soviética. Eles ficaram muito felizes, já que o Reino Espanhol estava dando um fim nisso, né? Ou seja, a União Soviética ficou com pouco território. O Vaticano, San Marino, continuou sendo dos caras, né? Mas os caras não importaram, né? Nada de território. Ou seja, depois o Vaticano e San Marino se renderam à mão do Reino Espanhol.
tá ligado? Mas a Europa era, tipo, muito grande. Até que o plano Hardscrabble, plano B Hardscrabble, virou realidade. Bom, outros países da União Soviética, né, que era seu território principal de sempre, virou isso preto, tá ligado? Isso preto era a União Soviética, isso azul era o Império Russo, ou seja, um balaio de gato. E aí, tipo, o Império Russo queria dominar toda a União Soviética. Para um fim, né? Ou seja, queria dominar muita parte, ou quase tudo. Certo? E aí tivemos a ascensão de novos na Europa. Certo? Porque, tipo, já tava meio enjoativo ficar só com 2 países e tudo mais, né? Até que estavam conseguindo bem, né? Deter o reino espanhol, né? Até que a França também foi. E é isso mesmo, Portugal também. Mas essa parte daí do reino espanhol é muito viado, mas muito. Lógico, também ficava lá com a pau dos caras, né? E aí virou o país a Revolução Francesa. Revolution. Isso mesmo. Já esse território aí, o reino espanhol, deixa pra lá, né? Não importava muito esses territórios. Aí, tipo, o reino espanhol queria ficar pelo menos com algumas colônias na Europa, certo? Reformando outros países, né? Que é o Reino King. Reino Rei. Fazia sentido o nome desse país, certo? Até que virou o Reino King e até que ficou poderoso, né? Até que eles também dominavam o Reino Unido e a Islândia. Certo? E aí os Estados Unidos, né, quando eles perceberam o mundo, pra vocês verem, né, o mundo dá voltas. Em todas as guerras parecia que ia dar União Soviética, certo? Mas a União Soviética se rendia. O Império Russo tava, tipo, muito, mas muito grande, né? Certo? E aí tivemos novos países. Yes! Até que enfim vai acabar esse caramba! Né? E a União Soviética se rendia. Vou me render, Zé. Não é possível. E a União Soviética se rendeu. Até que pelos pelos ela se rendeu, certo? Porque um país já muito grande. Ou seja, ainda subitamente voltou, né? Mas um pouco fraca. E aí eles viraram a China, isso mesmo. Esse preto que sempre foi a União Soviética virou a China, né? Isso mesmo. Os Estados Unidos voltou até que enfim ser independente, certo? Dominando as boas colônias na Europa, né? Que não deixou nada feliz outros países, né? Que queriam também colônias. Mas falou, parou cura. Que ó, não estou sendo pregado, não, tá? Tem que ficar até 5 horas da manhã, não, tá? Cuidado, não tem, tá? Ah, caramba! Né? E aí, tipo, vocês verem, né? O mundo dá voltas. Ninguém acreditava, mas sim. Uma superpotência dessas se rendendo, assim, no México, aí virou colônias, né, virou colônia, Cuba virou colônia, né, aí a China queria, me dá uma aí, né, os Estados Unidos também virou, né, e aí a China ficou com umas ilhazinhas lá, tá, tô feliz do mesmo jeito, né, bom... Pra vocês verem, né, galera? O mundo dá voltas, certo? E esses países daí viraram, tipo, uma clichê, né? Uma clichê. O Reino Espanhol foi, eu acho que no final das contas, foi o país que mais aproveitou, né? Dominando toda a América do Sul. Menos a Guiana Francesa, né? Que é outro tema, né?
Outro tema, essa União Soviética. A União Soviética. Tá, galera? Tô mal gravando um vídeo de 40 minutos. Vocês têm noção do que é ser YouTube? Né, galera? Aí o Brasil volta a ser, né? Mas o Brasil voltou a ser monarquia. Que tu fez? Me encarando. Mas aí, pensou a ascensão do reino espanhol pelos Estados Unidos, né? O México ficou lá com os Estados Unidos. Deixa em paz! Caralho! E aí, o mundo viveu em paz. Só que 5 anos depois, a China fala assim: se vocês não deixarem like, oh my god. E o mundo ficou assim, galera. Isso mesmo, né? Tem que, né? O mundo fica assim, né, galera? Lembrando, eu cliquei naqueles paizinhos aqui, né? Mas é verdade, tá virando colônias do reino espanhol mesmo, né? Que eu sou burra. Então o mundo ficou assim. E o mundo ficou em paz. Deixe o like. Porque a Segunda Guerra Mundial foi tensa, hein, galera? Foi tensa. Tivemos muita perda de muitos países, né? Tivemos, infelizmente, Canadá, embora, México, Peru, Argentina. Em muitos países também tivemos, outros países, né? Turquia foi embora, né? Reino Unido. Não existem mais, né? Vocês são de outro país. Fui! Deixa o like, hein, galera? Porque olha aqui, 42 minutos. Tu tem noção disso, meu?